8h56 no Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos falar de Covid-19 e vacinas, Agostinho? Vamos, um assunto que a gente não consegue se livrar dele, né? Bem que gostaríamos. Parece que tá indo embora, mas não mesmo. E algumas mortes que aconteceram nos últimos tempos mostram que mesmo depois de vacinado, ainda é preciso tomar muito cuidado, né? Claramente o caso do trágico, triste demais, do ator Tarcísio Meira, vacinado, primeira e segunda doses, mas acabou não resistindo, complicações do Covid levaram o Tarcísio Meira. E para falar um pouco sobre isso, para deixar claro, né? Porque o perigo disso tudo, para além das perdas, é que se use esses exemplos para tentar desqualificar as vacinas, né? O que é criminoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e é por isso que a gente está tendo o prazer de receber hoje aqui, Castro, a infectologista da rede DOR, a doutora Raquel Munharrec. Doutora Raquel, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para a senhora. Obrigada, Agostinho. Obrigada, Eduardo. Obrigada ao programa, Jornal Gente. Vamos lá, vamos tentar ajudar um pouco. Vamos lá. Doutora Raquel, que está em áudio e vídeo aqui para a gente, para quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Então eu queria começar por isso, doutora. Parece repetitivo, às vezes até meio cansativo, mas é isso. O perigo desses casos, das pessoas que mesmo vacinadas têm complicações com o Covid, é a gente desacreditar da eficácia das vacinas. Eu queria que a senhora explicasse por que, então, em alguns casos, mesmo vacinadas, as pessoas sofrem com o Covid, até com consequências graves, como foi no caso do ator Tarcísio Meira. Doutora? Olha, Agostinho, a vacinação, ela vem para ajudar a diminuir mortalidade e a diminuir formas graves. Ela não vai diminuir no total, 100%. Então a gente sabe que é em torno de 3 a 5% ainda vai ter formas graves mesmo nos vacinados. E que é o que está acontecendo e acontece na maioria das doenças evitáveis, que seria toda a vacinação que existe no mundo, ela tem a sua tentativa de tirar aquela doença, mas é que nem a varíola, né? Demorou anos e anos com vacinação e vacinação para essa doença ser extinguida. Então, é muito tempo depois que a gente deixa de ter transmissão, deixa de ter doença. Então, a vacina ela não pode ser descrença, porque ela está aí para diminuir, já mostrou que isso ela é o papel dela, né? Só que a gente precisa ter no mínimo, 80, 90, 86% que a gente fala na literatura, ter vacinado para que a gente tenha uma defesa de rebanho para aqueles acima de 80 anos, né, possam ter uma resposta de rebanho de defesa passada por quem está em convivência ao lado. Esse é um ponto, doutora Raquel, que eu acho que é importante a gente sempre enfatizar também. A vacinação não é apenas um ato individual de proteção. É um ato coletivo, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. De novo, dizendo aqui o que o Agostinho falou. Pode soar repetitivo, mas tem gente que ainda não se convenceu disso. Então é importante a gente enfatizar. Olha, defesa... a vacina ela me ajuda, mas ela vai ajudar muito mais ao próximo, né? Eu tenho pacientes de 40, 50 que internaram agora recentemente e eles não tomaram vacina. E eu falei, por que você não tomou a vacina? E eles falaram, porque eu não acredito. Eu falei, então, você está aqui internado, né? Porque você é o não vacinado e que está mais propenso a pegar a doença, só que a sua imunidade poderia ajudar muito mais o seu familiar ao lado e todo mundo ao perto de você possa estar com um pouquinho mais de resposta vacinal. Por quê? A vacina depende muito da resposta imune de cada um. Não é porque eu tomei uma vacina, eu vou ter defesa 100% daquela vacina. Depende muito da minha resposta. Então, toda vacina, ela tem que ter a ajuda do rebanho. Então, ela não é 100% numa alguém que toma. Nenhuma vacina é 100%. Então, a gente precisa ter todos vacinados para que essa vacina tenha seu
resposta na transmissão e diminuir casos. Doutora Raquel, casos como esse do Tarcísio Meira reforçam a necessidade, talvez, de uma terceira dose, porque o que tem se discutido é que, quando se definiu as prioridades da vacinação aqui no Brasil, a primeira faixa a ser atendida, por questões óbvias também, foi o pessoal mais idoso. Sim. Então, já temos algum tempo da primeira dose e da segunda dose para essa fatia da população, e há quem diga que talvez o efeito, a eficácia dessas duas doses não tem uma longevidade, uma duração muito larga como se desejaria. Tanto que eu estou lendo aqui que o Ministério da Saúde, numa parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, deve iniciar já na segunda-feira agora um estudo inédito para avaliar a necessidade de uma terceira dose da vacina, particularmente no caso da Coronavac. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, se já se tem como certo a necessidade dessa terceira dose, doutora. Olha, Agostinho, já tem trabalhos após um ano de dose de vacina ou em análise de resposta sustentada dessa vacina, com análise se vai ser terceira dose ou se vai ser revacinação. Então ainda não está definido se é terceira ou se é revacina. Mas os trabalhos estão, neste semestre, saindo para definir esse tipo de atuação. Tem países que já iniciou e discutiu uma terceira dose, sim, tá? Mesmo tomando a AstraZeneca. Agora, no país, nós estamos com um pouco de ausência da segunda dose da AstraZeneca para a população atual. E isso vai ser discutido a entrada da segunda dose como Pfizer até. Mas são junções de vacinas, às vezes agora, por falta delas em relação à segunda dose. Nós, Brasil, precisamos discutir, sim, aquelas pessoas vacinadas. Eu vacinei no final do ano passado. Eu estou aqui agora há mais de 8, 9 meses trabalhando, né? A discussão é, será que a vacina se responde, ela mantém a sua eficácia ou resposta? Tá? Então, está se mostrando nos trabalhos agora que talvez seja uma terceira dose, ou talvez uma revacina, né? De acordo com a quantidade de resposta através da análise laboratorial da resposta celular e humoral. Tá? Se você me perguntar, a minha aposta é uma terceira dose. Agora, diga, Cássio. Doutora, eu queria passar para variante Delta. Se você tem ainda na vacina, fica à vontade. Não, só para completar, porque essa terceira dose, se se confirmar, doutora, tem a ver com a Coronavac, com a eficácia da Coronavac, no nosso caso aqui, e tem a ver também com o fato das pessoas mais idosas responderem menos, terem uma resposta menor do que um organismo jovem. Isso tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Olha, a vacina, ela sempre foi, na história da vacina, criada mais para jovens e adultos, né, com resposta imune mais fácil de responder. A gente já sabe isso é critério. A vacinação do idoso, né, ela realmente defende ou precisa responder de acordo com a resposta imune dele. É claro que a gente precisa de uma vacina que suplante isso, para que tenha maior resposta no idoso. Que isso é uma coisa que ainda é difícil, porque depende muito dele, da pessoa em si. A vacina não é, a indicação da terceira dose ou revacina não é só ao idoso, é a vacinação como um todo. Né? A gente precisa ter todo mundo vacinado, e o problema da vacina do Covid é que elas são em 2 doses. Né? Então eu só posso ter vacinação completa a partir da segunda dose e discutir alguma coisa a partir da segunda dose. Mas, né, agora, em discussão, as pessoas que já tomaram, seja Pfizer, ou seja AstraZeneca, ou seja Coronavac, a indicação de uma terceira dose, que é o que está sendo estudado no mundo inteiro, por causa das variantes, por causa da adaptação desse vírus, que naturalmente se adapta ao ser humano, ela
faz mutações naturais a cada 15, 20 dias, e esse vírus, ele é transportado de uma pessoa a outra no principal população, que é os não vacinados ou vacinados com uma dose. Então, o que a gente precisa é que todos sejam vacinados o mais rápido possível com a sua segunda dose, que esse é o principal, que para diminuir a presença ou a infectividade desse vírus. Bom, variante Delta. Doutora Moarec, notícia de ontem. A China, que já estava praticamente em situação normal e obviamente foi a primeira a passar pelos efeitos todos do coronavírus, voltou a fazer aqueles processos de testagem em massa, bloqueio de vias, né? Ainda que não em escala chinesa, mas já começou a fazer. Nós tivemos ontem a notícia de que mesmo com 770 milhões de chineses vacinados, 1 bilhão e 770, mais da metade, né? Se está passando por esse processo lá, e a gente já tem ouvido na Europa, nos Estados Unidos, aliás, metade das províncias chinesas já tem caso de variante Delta. Variante Delta, até onde a gente já percebeu das informações que vocês que entendem do assunto nos passam, ela vai mais fácil, né? Ela passa de uma pessoa para outra com mais facilidade do que as cepas que a gente já conhecia. Mas, nesse instante, a gente tem parcelas representativas da população mundial, ainda que em alguns lugares como a África isso não seja verdade, já vacinadas. Contrapõe uma coisa com a outra. O momento é mais perigoso do que o que nós já passamos, ou por causa da vacinação, não. É um problema, mas a gente tem que ver sob essa perspectiva. Olha, a China está passando por isso novamente, é porque não é a população global dela vacinada como um todo, você acabou de falar. E que para uma vacina ser adequada, ela precisa ter mais de 86% da população daquela região vacinada, para que eu diminua a possibilidade da adaptação desse vírus e ele voltar a replicar e voltar a ter novos casos. Japão, mesma coisa, você tinha 60%, 70% de vacinados, voltou a ter casos e voltou a ter casos novamente, não só na Alemanha, como na França, como nos Estados Unidos. A população precisa entender que não é 50%, não é 60%, não é 70% vacinado. É acima de 80%, 86%. E isso, no mundo, a gente só está em torno de 10% da população mundial. Então é muito, muito baixo para eu te falar que nós não vamos ter adaptação, nós não vamos ter novas variantes. Há uma chance. Esse vírus está fazendo variantes de observação diárias, né? Por quê? Ele vai mutando, que é mutação, ele vai fazendo mutações até ela ver um jeito de entrar no ser humano, de novo. Então, quanto tempo vai isso? De 15 a 20 dias ela cria uma mutação, mais 15 a 20 dias outra mutação. Aí, por exemplo, a variante Delta, ela foi criada em torno de 20 mutações, ela foi invadindo de um jeito para que ela entre no ser humano de uma forma mais fácil, que é o que ela criou. Cada pessoa com uma variante Delta, ele pode invadir ou ele ter mais 8 a 9 pessoas recebendo essa transmissão. Ele é muito mais ágil. Se a gente vacinar com uma dose só ou aqueles não vacinados, esse vírus vai replicando e vai se adaptando e vai entrar mais. No vacinado é melhor? Sim. Por quê? No vacinado ele vai diminuir a chance dele ficar doente, mas ele continua transmitindo porque a transmissão ainda está naquele ambiente em alta transmissão. Nós temos a nossa taxa no país, vindo lá, né, de fora, que fala da nossa taxa de transmissão, que é 0,98, 0,96, isso vai, que é perto de 1. Enquanto estiver caindo, é bom porque a gente tem uma pandemia em controle, não garantida, mas em controle. Por isso as aberturas. Mas
ainda é muito alto. O ganho da guerra do corona é a gente ter a população que não é 22% vacinado, é 86%. E se a gente não chegar até lá, a gente vai ter um novo caminho para uma onda. Vai ser ruim? Vai ser mais grave do que a segunda? Não, por quê? A segunda ainda está saindo. Então, nós no Brasil temos a P1, que é a de Manaus, circulando, tendo aquele sintoma de perda olfativa, perda auditiva, de paladar, ainda tem um quadro geral, quer dizer, ele se mistura, que é igual à primeira onda nossa. A onda do Delta é o outro sintoma que o mundo já mostrou, é um sintoma gripal. Eu não perco paladar e eu não perco olfato. Então, eles estão se juntando. O problema que a gente tem que correr com a vacinação é que elas podem se misturar e criar uma nova variante. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com a doutora Raquel Boarrec, que é infectologista da rede DOR. A senhora está falando dessa necessidade premente de seguir na vacinação. E a gente está vivendo uma fase, a gente não consegue superar alguns obstáculos que pareciam já superados. Então, o Rio de Janeiro, São Paulo mesmo, né, Eduardo Castro, tá criticando o governo de São Paulo, do Rio fortemente também, a prefeitura do Rio criticando muito, porque o governo federal estaria retendo, meio sem explicação, lotes de vacina, não estaria repassando o combinado, né, a cota de cada estado, levando em conta o tamanho das populações. Nosso país. Por que a gente tem essa dificuldade? Eu sei que é uma pergunta complexa, daria um seminário, mas por que no Brasil a gente ainda se atrasa, fica patinando em questões que já são consagradas, e como algo a que fazia necessidade... tão bem. E algo que fazia tão bem. Sim. A gente tem o know-how, né? Falava o seguinte, ó, tendo vacina, a distribuição a gente garante, mas nem isso, doutora. Olha, Agostinho, a vacinação no país, nosso Programa Nacional de Imunização é conhecido no mundo inteiro. É um programa eficaz, tem uma logística clássica, chega até a sua interiorização de forma correta. Nós apresentamos e trabalhamos numa pandemia de H1N1 e fizemos isso muito bem em relação ao mundo e demos um show em relação à vacinação. É claro que a vacina lá era uma dose só, né? Eu gostaria muito que a vacina, né, do corona fosse mais em uma dose do que em duas, porque em duas eu tenho que ter logística de primeira e logística de segunda dose. Mas o Brasil tem condições de fazer isso adequadamente e acima de muito país. Eu acho que o que falta um pouco é vacina. Eu acho que o que está faltando é a vacina, né, para todos. Não é só logística, não é armazenamento, não é porque eu esqueço ali, não é porque eu não entrego. O Brasil tem a aptidão clássica e sempre teve em fazer isso de forma ideal e rápida. E respondemos rápido a isso quando a gente tem a vacina. Doutora Raquel Boarrec, hoje a gente vai ter esse viradão da vacina aqui em São Paulo, com jovens de até 18 anos e tal. E a gente já falou um pouquinho dessa iniciativa da prefeitura, que tenta levar o jovem atraindo com música, sendo que isso pode gerar o risco de aglomeração. Ainda que muitos desses lugares que vão ter música, o que vai acontecer é o jovem estar dentro do carro, mas há um risco de aglomeração, porque o chamativo para passagem é o mesmo para ficagem ali no local, né? Sim. Mas até que ponto hoje em dia dá para fazer coisas que há 2, 3 meses, 4 meses a gente não podia? Em outras palavras, a gente já está projetando o carnaval. E eu acho que tem mais que projetar mesmo, porque não se faz um carnaval em 4 dias, né? Se vive o carnaval em 4 dias. Você projeta e pode um mês antes dizer, olha, não dá, vamos ficar sem de novo, que pena, mas poderia ter acontecido. Mesma coisa para Ano Novo, para São Silvestre, para Fórmula 1, para volta de torcedor aos estádios. Mas até que ponto nesse instante? Porque a gente está vendo a liberação, mesmo que aos poucos, mas vai acontecendo.
Até que ponto que vocês, que não têm outra preocupação, que não o espalhamento do vírus, acham que isso já é conveniente, possível ou seguro? Olha, seguro é se eu tivesse, eu te expliquei, mais de 86% vacinado. Não é essa, nós não temos essa segurança. A principal indicação que a população precisa é usar a máscara adequadamente. A gente sabe hoje que é muito mais por gotículas do que fomites. O que seria aquelas secreções em ambiente ou em projetos inanimados? Já está definido que a transmissão é respiratória mais do que ambiental. Então, o que acontece? As pessoas usam máscara de forma inadequada. Ela tira para falar no celular, ela tira para conversar do lado. Então, eu acho que os hábitos de usar a máscara, eles têm que ser realmente incutidos, tá? Eu não peguei Covid, eu trabalho na frente de batalha, eu atendo há 1 ano e meio paciente, né? E por quê? Eu todo dia saio, eu não fiz isolamento e eu não peguei. É porque tem que usar adequadamente a máscara, tem que higienizar a mão. As pessoas falam do álcool gel, mas não andam com álcool gel. Eu vejo isso, entendeu? Então elas falam, mas não fazem. Né? Usa máscara, mas põe no pescoço. Então, se você me perguntar, é um risco? Aglomerar é risco? Claro. Tem indicações hoje de uso de máscara em ambiente aberto, qual máscara, em ambiente fechado, qual máscara, ambiente ventilado, qual máscara. O mundo já falou dessa forma. Por faixa etária, máscara. Então, isso nós já sabemos. O problema é que precisa acreditar que a máscara vai ajudar. Doutora Raquel Muarec, infectologista da... Acertei, doutora? Acertei, Muarec. Isso! Tá... Infectologista da Rede D'Or. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Até a próxima e bom final de semana para a senhora. Obrigada a todos, gostei muito. Obrigado, gostamos Bom dia. também.